Olá pessoal, tudo bem? Está carente. Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. Espero que estejam gostando dos vídeos até agora e que esse seja mais um vídeo para você assistir, né? Aprender coisas novas, pra gente trocar ideias e coisas diversas nesse mundo do tricô. Então, hoje o tema do vídeo é os diferentes tipos de linhas, né, e as suas composições. E daí eu vou tentar falar um pouquinho dos prós e contras, né, de cada tipo. Então eu vou tentar fazer algo mais resumido, mais breve, porque se deixar eu vou falando e daí o negócio fica muito longo. Eu já percebi que às vezes muito longo não é muito bom, né? Então, é isso. Eu queria primeiro começar falando um pouco sobre por que é importante a gente saber, né, e entender sobre os diversos tipos e composição das linhas. E eu acho isso porque, basicamente, quando a gente pensa, assim, em fazer uma peça de roupa, um vestuário, um acessório, ou se vai ser um item de decoração, a gente tem que planejar qual linha que vai ser a melhor para isso. E não necessariamente a linha mais bonita, com a cor mais legal, que tem o preço mais em conta, é a melhor para aquele projeto que a gente vai fazer. Porque dependendo do tipo, né, de fibra, dependendo do tipo da linha que a gente vai escolher, ela vai ter características intrínsecas que vão fazer com que elas se comportem de forma diferente. Então, algumas linhas vão ser melhores para objetos de decoração, mais robustos, outras vão ser melhores para vestuários de clima quente, outra para casacos e roupas de clima frio, outras vão ter um caimento mais leve, mais ajustado ao corpo, outras vão ser mais robustas, assim, no sentido de mais duras, e daí cada uma vai ter sua qualidade diferente e a gente tem que planejar de acordo com o que a gente quer fazer para escolher a fibra mais adequada e também, dependendo de onde a gente mora, né, vai ter algumas fibras que vão ser mais disponíveis do que outras. E a gente tem que entender também um pouquinho do porquê disso. Então, eu separei esse vídeo em algumas partes, né, que para falar das fibras, né, das linhas de origem animal, das linhas de origem vegetal e também outras, né, que seria o acrílico. E quando a gente pensa no contexto do Brasil, a gente vê que é muito mais disponível no nosso mercado, quando a gente vai tentar comprar uma linha, linhas de acrílico, né, que é uma linha que é de origem derivada do petróleo, e linhas de origem vegetal. Isso se dá, né, contextualizando brevemente, porque a nossa produção de animais, né, que produzem lãs, né, ou pelos, né, que vão ser utilizados para a fabricação de linhas, é muito pequena. Então a gente produz sim ovelhas no Brasil, principalmente na região norte e na região sul, só que a maioria dessa produção são ovelhas que são destinadas ao consumo de carne, né? Então são ovelhas que as raças, né, e o seu padrão, suas características são específicas para ter uma melhor qualidade quanto à carne e não necessariamente quanto à lã. Então no norte, né, é uma região mais quente, no nordeste, né, digo assim, norte do país, mas é mais nordeste, né? São inclusive raças de ovelha que não tem lã, né? São com pelo curtinho, não tem lã, então não é toda ovelha que é fofinha, que tem aquela lãzinha em volta. Existe ovelha deslanada, tipo a raça Santa Inês, vou até colocar uma foto de curiosidade. E no sul tem ovelhas lanadas, mas também é mais para consumo de carne, e o tanto de lã que é produzido é muito pouco para demanda, né? Então muito é exportado ou a qualidade da lã não é boa para comercialização. Então até os anos 70 teve até uma comercialização grande de lã de ovelha. Só que depois, com a entrada do acrílico e de materiais, né, de fontes, né, de derivados de petróleo, né, como se fossem plásticos, foi aumentando e era mais fácil de se produzir, também economicamente mais viável. Então, essa produção de lã mesmo foi reduzindo bastante. Hoje em dia, a gente não encontra muito disso aqui no Brasil. E é algo pra gente pensar, porque quando a gente vê vídeos lá de fora, né, muitas referências que a gente tem do tricô são de fora do país, normalmente são de climas temperados, climas, né, mais frios, que tem estações do ano bem definidas, então as pessoas conseguem fazer vestimentas de frio, e quando a gente vê lá, a maioria das linhas usadas são lãs, né, não só lã de ovelha, mas também de outros animais, e tem realmente uma grande disponibilidade, porque em outros países tem mais essa produção voltada para o consumo, né, da fibra da lã das ovelhas e outros animais. Então aqui a gente não tem muito isso. Também a produção de acrílicos, né, depois eu vou falar um pouquinho, ela é muito mais barata, então para o nosso contexto socioeconômico, né, ela é mais acessível, né, para a população, então as pessoas acabam preferindo comprar
a esse tipo de linha, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas coisas. E daí, focando nas linhas, né? Vou falar um pouquinho das características, né? Das linhas de origem animal agora. A gente, igual eu tava falando, tem a lã que vem da ovelha. Então, a ovelha produz, né, uma pelagem, ela é tosquiada, ou seja, esse pelo é cortadinho, né, não é arrancado nem nada, ele é cortado. E tem vídeos na internet, se você quiser ver de tosquia de lã, né, da ovelha, é muito legal de assistir, assim, se você tem essa curiosidade de como que é feito. Então ela é tosquiada, retirada dessa lã, ela passa por lavagens, né, porque fica com sujeira, ela também tem a produção de um óleo, né, que vai lubrificar esse pelo. E daí com isso, né, depois desses processamentos, ela vai sofrer várias etapas para virar uma fibra, né, uma linha. E daí existem diferentes raças de ovelha e cada raça vai produzir características de lã diferente. Então tem lãs que vão ser mais rústicas, mais menos macias em contato com a pele, umas vão ser mais quentes, outras vão ser mais frias, e daí isso vai variar muito. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque, igual eu falei aqui, a gente tem dificuldade de encontrar. Então, vou falar mais da Merino, que é um tipo de, é uma raça de ovelha, né? E eu acho que é a mais popularizada entre os tipos, assim, de lã de ovelha que a gente encontra no mercado. Além da Merino, a gente tem algumas raças, só pra falar, né, que dão tipos de lã diferentes que são e são usadas, né, com esse propósito de fazer fios, que é a Shetland, tem a Blueface Leicester, a Rambouillet e a Corriedale. Então, se eu esquecer de mais alguma, eu coloco o nome aqui também. Então, acho que são essas as principais raças que são usadas para a comercialização de lã. Quando a gente fala da lã merino, que é a lã que a gente acha, né, em maior abundância assim no mercado, para vestuário, a lã ela é um tipo de linha que ela é macia, né? Ela tem essa característica de esquentar, né? Então impedir que o calor saia do corpo, né? E o frio entre. Mas quando a gente fala do merino, é uma lã para um clima mais moderado. Então, se você só usar uma peça de lã, talvez num frio muito intenso, não seja suficiente. Talvez tenha que fazer camadas, mas é uma boa linha para você poder construir camadas. Então, usar várias peças, né? Ela tem uma maior elasticidade quando comparado a outros tipos de linhas, como as linhas de fibras vegetais, igual eu vou falar. Então, ela consegue ter essa maior elasticidade para você trabalhar, então ela é mais macia, também para se ajustar no corpo, quando vai lavar, né, e tudo mais. Ela tem uma elasticidade maior. E ela tem uma boa definição de pontos. Então, se você vai fazer uma trança, vai fazer algum trabalho assim igual aqui, por exemplo, de lace ou, né, de pontos que você quer que apareçam, ela tem uma boa definição de pontos que vai mostrar mais o trabalho. Só que quando a gente pensa na Merino Superwash, aí a gente vai ter uma definição de pontos melhor. E quando a gente fala desse superwash, o que isso significa? Significa que essa linha, né, da lã merino passou por um processamento químico que vai facilitar com que ela possa ser lavada e secada de uma forma mais mecanizada, né? Então com máquina e tudo mais, e não estrague tão facilmente. Só que dela fica um pouco mais rígida, perde um pouco dela essa elasticidade, fica com um brilho um pouquinho maior e consegue dar essa definição maior de pontos. Tem pessoas que não gostam, né, desse superwash, e tem pessoas que preferem, aí vai muito da característica, assim, do que você tá buscando na peça. Quando a gente pensa em lã, né, ela é de origem animal e, portanto, assim, ela é renovável animal sempre, um mesmo animal vai dar lã, né, algumas vezes, né, durante a sua vida. E ela também, quando uma vez você for descartar essa peça, ela também pode ser, né, degradada, né? Então, quando ela voltar para o solo, ela vai ser degradada porque, né, é uma fonte natural ali que veio do animal, né? Assim como pelo, cabelo, né? A não ser que tenha muitos processamentos, e daí isso vai impedir nessa questão. Ela tem a característica de não poder ser tão lavada na máquina, né? Então, tirando o superwash, você tem que lavar a lã de uma forma mais cuidadosa, secar certinho. Se você pendurar, ela pode ter uma deformação, né, leve, mas são coisas que tem que ficar atento quando a gente trabalha com essa fibra natural. Outros tipos de linhas de origem animal, a gente tem a linha de alpaca, que ela é mais quente que a lã, então ela é melhor para climas muito frios, então ela tem um bom isolamento térmico, já é uma linha que você consegue ir num lugar mais frio sem ter que montar mais camadas, ela é mais quente. Ela tem um bom caimento, mas não tem muita elasticidade, então ela não segura muito bem o formato. Então, com o tempo, dependendo do modo como ela é lavada ou armazenada e também usada, ela pode ir perdendo um pouco da sua consistência ali, do seu caimento, ter alguma deformidade. Além disso, tem o mohair,
que é aquele fio bem peludinho, acho que todo mundo já deve ter visto, assim, que é um fio bem cheio de frisinho, assim, de pelos. Você consegue dar aquele aspecto de pelinho, assim, sabe, na roupa, dar uns, como se fossem uns fiozinhos, assim, que o pessoal lá fora chama de halo, né, como se fosse uma áurea, assim, né? Um halo que fica pra fora da roupa com esses fiozinhos. Normalmente, ele pode ser usado sozinho, mas ele se vê muitas vezes usado junto com outra linha. Então, o pessoal usa a lã, né, de ovelha e põe um fio de ovelha e tricota junto com o fio de mohair para dar esse aspecto mais peludinho, né? Dar as características unidas das duas linhas. O mohair é originado da cabra angorá, então ele é bem durável, mas ele, se a gente comparar com outras fibras sintéticas, como nylon, uma coisa assim, tanto que ele é comparado com ele, né? E tem pouca elasticidade, né? E daí ele é mais leve, mais aerado. Então, se ele é usado sozinho, assim, ele fica bem leve, bem fino, né? E faz com que ele não tenha uma boa definição de pontos. Então, se você fizer uma peça com ele e for fazer algo mais trabalhado, talvez não apareça muito bem esses pontos. Então, não seja uma boa ideia, né? Fazer um trabalho muito grande se você for usar só o mohair. Então, por isso que acaba se unindo um fio de mohair com outra linha, né? Além disso, a gente tem o cashmere, que daí acho que a maioria já ouviu falar, né? Ela também vem da cabra. E ela é uma fibra muito macia e bem quente. Então, ela é muito suave ao toque, ela, né, normalmente é uma fibra bem cara, e daí quanto mais cara ela é, mais ela tem uma durabilidade melhor, porque ela normalmente tem uma tendência a soltar essas bolinhas, assim, que a gente vê, né, que a gente fala de peel, que é fazer aquelas bolinhas, assim, né, igual quando lava roupa, ou quando tem atrito, né, e dela pode formar essas bolinhas, mas dependendo do tipo, quanto mais fina, assim, fina, digo assim, no sentido de mais cara ela for, menos ela vai ter essa característica, então vai ter uma melhor qualidade. Todas as fibras, né, de origem animal, tem que se pensar também que tem pessoas que não têm uma boa tolerância. Então, pode ser que pinique, dependendo do tipo de fibra, para algumas pessoas pinica, da alergia, da irritabilidade, ainda mais quando a gente fala de fibras mais rústicas, assim, que são menos processadas. Então, tem gente que tem essa sensibilidade, que não gosta das fibras animais, porque tem essa sensação, ou da alergia, não gosta muito às vezes do odor, porque a lã da ovelha às vezes também tem um cheiro específico. Então, algumas pessoas não gostam de usar, por isso é uma questão a ser pensada. Então, tem que fazer um teste, né, se você quer trabalhar com uma dessas, para ver se realmente é agradável ao toque, se você gosta e tudo mais. Como eu falei, aqui no Brasil a gente não tem muito disponível esses materiais, né? E quando tem, é um preço mais elevado. E daí, se a gente pensa na lã de ovelha, né, no merino ou alguma outra, aqui vai sair em torno de. Eu já vi meadas assim, que vão de 70, cento e poucos, até 150 ou mais reais, né? Isso vai variar também de acordo com o tipo de fio e tudo mais. E se a gente for pensar para nossa realidade, às vezes isso não é muito acessível, né? Eu acho nem um pouco acessível. Se você for fazer um casaco, por exemplo, que vai gastar aí uns 6, 7 novelos, você tá falando de gastar mais de 600 reais para fazer um casaco. E daí, se você fosse comprar um casaco, você pagaria isso, né? Não sei. É uma fibra que, assim, tem uma boa durabilidade, às vezes dura anos, tem gente que passa de uma geração para outra. Mas é algo a se considerar, né? Se a pessoa está disposta a gastar esse valor com a linha, assim. Eu acho que, pra mim, né, quando eu tento ver no mercado uma linha, eu acho muito legal tentar fazer com lã, né? Porque a maioria das referências que eu vejo do pessoal, eles usam lã, então eu tenho muito essa vontade de fazer uma peça com lã. E só que quando eu vou calcular o preço da quantidade de novelos que eu iria usar, acaba que eu desisto porque fica meio inviável, sabe? Eu gastar mais de 300, 400 reais pra fazer uma blusa, um colete, um casaco, né? Então, é algo a se ponderar. Uma coisa que eu lembrei agora que eu não falei da lã é que ela é quente, mas da ovelha, né? Ela é quente, mas ela também tem essa sensibilidade de não ser, ela consegue também suportar climas quentes. Então, claro que você não vai usar uma blusona de lã num calorzão, mas ela até que tem esse controle térmico tanto pro frio quanto pro calor, né? Claro que mais pro frio, mas é possível, né, de você suportar um pouco do calor com a lã, até porque a lã na própria ovelha, ela tem a função de proteger a ovelha tanto do frio quanto do calor e da exposição solar, né? Então ela faz esse controle térmico do animal. Tanto que você não pode tosquear a ovelha no ápice do verão, assim, quando tá muito sol, porque até pode dar prejudicar a pele do animal, né, com essa exposição solar da queimaduras. Então, quando a gente pensa também em usar, assim, um pouco mais quente,
uma linha, uma fibra, que ela também consegue absorver a umidade bem. Então, se a pessoa tá suando ou se tá muito úmida, ela consegue absorver, eu acho que até 70% da umidade que eu vi, sem começar a perder a característica, né? Ou você conseguir perceber, né, essa umidade no material. Então, ela consegue absorver muito bem essa umidade. O que, quando a gente vai falar de outras fibras, né, que vão simular a lã, que depois eu vou falar do acrílico, não tem essa característica, né? Então, é algo a levar em consideração também, porque ela tem essa boa questão desse controle térmico. Então, eu acho algo muito legal da lã. Tenho muito interesse mesmo em fazer uma peça de lã, né? Mas ainda não tive a coragem de comprar. Tem algumas marcas que a gente vê aqui que fazem lã e fazem o tingimento, né? A própria marca faz o tingimento, com fios da fazenda, e algumas outras. Hoje em dia acho que a Círculo tá lançando uma nova linha de merino que é 100% lã, né? Mas tá em torno de R$ 70 a meada, então se você for calcular aí também ainda assim sai um tanto caro. Mas é algo que eu queria muito testar, né? Vamos ver se um dia é possível. Eu vou tentar depois colocar também um cálculo pra gente ver a diferença de quanto que custa uma lã pra gente, pra fazer uma peça, e quanto que custa pra uma pessoa lá de fora que tem acesso mais fácil a esse material. Aí eu vou tentar deixar no final do vídeo esse adendo. Agora falando um pouquinho sobre as fibras de origem vegetal. Eu acho que quando a gente fala, né, das fibras de origem vegetal, é o que a gente tem mais contato e é mais abundante, né, aqui no Brasil. É que é mais usado, principalmente para o crochê, né? A gente vê muita fibra vegetal sendo usada e também pode ser usada para o tricô, né? Só que daí o efeito que a gente vai ter não vai ser o mesmo do quando a gente vê uma receita que a pessoa usa uma linha de origem animal e a gente vai tentar simular com uma linha de origem vegetal, às vezes não vai ter o mesmo resultado, né? Por quê? Porque, por exemplo, começando pelo algodão. O algodão eu acho que é uma das linhas que a gente tem de origem vegetal em mais quantidade, né, aqui, em diversas marcas, né, eu acho que tem uma grande quantidade de produção de linhas de algodão, só que elas não têm uma boa elasticidade, então igual essa blusa que eu tô usando é de algodão, ela é mais rígida, assim, não é uma blusa que eu consigo ter muita movimentação, igual eu falei, né, que aqui ficou um pouco apertado, então, tipo assim, eu não tenho essa maleabilidade de conseguir ajustar para não sentir tanto apertado, então fica bem rígida mesmo. Quando eu uso, já usei algumas vezes, né, essa blusa, e eu percebi que ela formou aquelas bolinhas, né, que é o peel, né, o peeling, em regiões principalmente de muito atrito, então não sei se vai dar pra ver, igual aqui embaixo do braço, forma essas linhas, né, essas bolinhas, então isso acontece, mas ao mesmo tempo ela é bem resistente a lavagens, então você consegue lavar na máquina, né, tem essa característica de você poder fazer esses, não precisa ter tanto cuidado assim para lavar e manusear, claro que tem que ter algum, né, mas não tem que ter todo esse cuidado. Ele é um material mais respirável, então você consegue usar, por isso que, né, aqui é tão popular, porque se a gente usa em climas quentes, ele é mais respirável, é mais agradável de usar num clima quente, é hipoalergênico, então as pessoas tendem a não ter muita alergia, né, ou qualquer problema em usar peças de algodão, mas quando a gente fala, né, assim como a gente falou e vai falar, né, de questões
de sustentabilidade do algodão, né? A gente tem que pensar que muita da produção do algodão tem grande uso de pesticidas e outros produtos químicos, então isso pode ser algo que você leva em consideração ao escolher esse tipo de linha. A gente também tem a viscose, e daí que vem da celulose, né, e muito da viscose de bambu, que vem, né, da fibra do bambu, que é uma linha com um ótimo caimento, então ela tem um bom caimento, ela é bem macia ao toque, assim, é gostoso de passar a mão, é sedosa, né, ela tem, quando você coloca, você sente ela mais leve, então ela é muito boa para climas quentes, né, você consegue usar ela bem respirável. Só que ela tem uma menor durabilidade, então conforme vai tendo lavagens, vai manuseando, usando, talvez ela não dure tanto tempo quanto uma outra peça. E ela pode se deformar também, dependendo desse manuseio, do jeito que é lavado, como você seca, e também quando pendura ela, então ela pode ir se deformando. Algo que é interessante falar é que às vezes as fibras, né, ela tem na hora de tricotar é mais fácil de ter fiozinhos assim que você perde na hora de tricotar, então tem que ter esse cuidado, né? Aquela blusa marrom que eu fiz, que eu acho que eu usei no primeiro vídeo, ela é de uma linha que é uma mistura de bambu, né? Um blend com outros tipos de linha. Então você acha bastante, a maioria, eu acho que dos fios que a gente tem de bambu é sempre misturado com outros tipos de fibras, tipo o algodão ou acrílico, então tem às vezes mistura de mais de um tipo de fio junto com ela. Quando a gente fala da linha de bambu, né, da viscose, principalmente nessa questão do bambu, tem um intenso processamento químico para formar. Então é algo também a gente se considerar, porque tem vários processos químicos para conseguir formar essa fibra. E daí isso às vezes pode tornar ela até não tão degradável, que talvez muitas vezes ela não consegue retornar de forma biodegradável para o ambiente devido aos processamentos que ela sofre. Além disso, a gente tem o linho, que a gente vê muito em roupas, né? Ainda mais aqui, acho que se popularizou, né, as calças de linho, ou até roupas sociais, assim, né, feitas de linho, que são mais elegantes e também muito boas para o clima quente, porque ela é bem respirável. Ele é um material muito bom nesse sentido, muito fresquinho, muito respirável, bem resistente e durável, só que ele é mais rígido. Então, se você pegar, assim, o fio do linho, ele é bem duro, ele não tem muita maleabilidade, quase nenhuma, assim, maleabilidade. Ele pode amassar com o uso, assim, né? E não vai ter essa elasticidade, né? Então tem que considerar isso ao fazer a peça, pensando que o tamanho tem que ser adequado, porque talvez ele não tenha essa elasticidade, mas dizem que conforme você vai lavando, vai usando e vai lavando, ele vai amaciando um pouco e vai ficando melhor essa característica, conforme as lavagens e o uso. Eu acho que de fibras vegetais, essas são as principais, né? Tem a seda, eu não vou falar acho que muito da seda, porque ela seria uma fibra, né, animal, se a gente pensar, mas acho que também não é muito uso, a gente vê muito ela em mix de outras fibras junto com a seda, né? Agora falando um pouquinho sobre o acrílico é um tópico que pra mim é muito interessante, porque eu tenho um mix de sentimentos quanto ao acrílico e acho que é o principal motivo por eu querer fazer um vídeo falando sobre linhas. Porque eu acho que o acrílico a gente tem que muito pensar sobre a proposta dele, porque quando a gente fala do acrílico, o que é o acrílico? Ele é uma linha, né, uma fibra feita de derivados, né, do petróleo. Então, ele seria um plástico, vamos dizer assim, né? Não é uma fibra de origem natural, ele, né, vem dessa transformação, né, química aí de derivados do petróleo e, portanto, não é uma fibra biodegradável, ela não é de origem natural, assim, e ela, quando usada e lavada, tem estudos que mostram que ela gera microplásticos. Então, nas lavagens, essa vestimenta, né, esse tecido feito com o acrílico, ele vai soltando microplásticos que vão, né, sendo liberados aí na água, na lavagem. E também, o que seria o plástico o tempo todo em contato com o nosso corpo, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante para considerar do acrílico, mas eu não tenho como colocar assim o acrílico como um super vilão das linhas, né? Fala assim, não, o acrílico é muito ruim, ele é um plástico, ele não é degradável, ele, né, é ruim para o meio ambiente e tudo mais, quando a maior variedade de linhas que a gente tem aqui no mercado nacional vem do acrílico. Isso se dá porque ele é muito mais fácil de fabricar, é possível fabricar em grande escala, ele consegue ter um bom tingimento, então por isso que popularizou muito, né, quando foi lançado, porque ele consegue colocar uma variedade de cores diversas, né, no acrílico, e daí isso chama muita atenção, né, porque você consegue cores muito legais,
diferente de algumas fibras naturais que o tingimento talvez não fique tão padronizado e você não consiga colocar colorações, né, vibrantes e numa variedade muito grande. Então ele tem um custo muito baixo, o que para nossa realidade é algo que é o que apela muito ao mercado, e daí por isso que também ele acho que é o mais produzido, mais comercializado. Então, assim, não tem como colocar o acrílico como vilão, porque eu acho que realmente, totalmente, assim, né, ele é o que a gente consegue ter acessibilidade, é o que as pessoas têm mais acessibilidade de adquirir, né, então a gente consegue ter novelos muito baratos de linha de acrílico. E quando você vê, às vezes eu vou no armarinho procurar, né, fios, seja presencial ou online, vejo fios diferentes, às vezes eu entro no site, no armarinho, e vou procurar fios diferentes para tentar fazer alguma peça. Quando eu vou ver a descrição, quase todos, assim, é acrílico ou acrílico misturado com algum outro fio. Então é muito difícil você fugir do acrílico aqui, assim, sabe? E daí, para nossa realidade, eu acho que o acrílico ainda está muito presente. Talvez se tiver uma mudança, né, no nosso modo de pensar a respeito do acrílico, da fabricação dele, né, em relação às outras fibras, né, tentar, se o mercado procurasse um pouco mais essas outras fibras, talvez de origem animal ou vegetal, em vez do acrílico, né, talvez tivesse uma mudança, mas aqui a gente vê muito, muito, muito mesmo linha de acrílico. Se você pesquisar, acho que grande maioria. E o acrílico em si, falando um pouquinho das propriedades dele, ele é uma fibra que é muito usada para roupas de frio, né? Então ele retém bem o calor, só que ele não é muito respirável e ele também não tem absorção de umidade. Então, se você tá buscando uma peça assim que sirva um pouco pro calor, talvez tenha que ser acrílico misturado com alguma outra coisa, porque ele não tem essa respirabilidade, né? Tendo em vista que ele é similar a um plástico, né? Entre muitas aspas, ele não consegue absorver essa umidade, né? Não tem essa respirabilidade. Só que ele consegue muito manter o formato, então ele não vai perdendo formato quando lava, né? Quando é usado. Ele consegue ser lavado, né? E secado em máquina, então isso também popularizou muito o uso dele. E quando a gente fala dele, também tem que falar que ele forma, quando ele é lavado e com o uso, ele forma muitas dessas bolinhas. Hoje em dia tem algumas lãs que você consegue comprar que fala assim, anti-peeling, mas ele tem esse fator de dar essas bolinhas na maioria das vezes. Então pode ser algo que não te agrade, porque você toda hora vai ter que ficar fazendo algum tipo de cuidado para tirar essas bolinhas. Do acrílico, o que mais eu tinha para falar? Eu acho que assim, então acaba que eu não tenho como eu mentir e falar assim, não uso linha de acrílico porque já comprei, assim, o suéter não, né? O colete que eu fiz pro meu marido foi com uma linha de acrílico. Aquela linha certificada que eu comprei pra fazer depois um outro colete é uma mistura de acrílico. E agora até comprei uma linha pra tentar fazer um colete ou uma blusa de frio que é acrílico com algodão, só que a maior porcentagem é de algodão. Então eu acho muito difícil aqui a gente fugir do acrílico. Eu queria muito tentar usar mais fibras naturais, principalmente de origem animal, só que, igual eu falei, né, pelo custo-benefício acaba que torna meio inviável. Então, hoje em dia eu ainda acabo usando acrílico, sim, não tem como fingir, mentir, falar assim, não uso, mas que eu falar que gosto, eu não gosto, tá? Então você pode gostar, você pode usar, eu entendo super quem gosta, né, e usa, tem um bom custo-benefício, mas assim, eu queria não usar o acrílico, né, mas ainda não é uma realidade pra mim. Quando eu vejo as linhas de acrílico, né, muitas vezes você consegue ver uma mudança de textura, mas tem muitas que eu vejo que são muito parecidas a textura e eu acho que eu não acho tão bonita assim o jeito como fica a trama dela. Eu acho que até eu prefiro o algodão do que o acrílico, então eu acabo usando muito algodão. Eu acho que é isso assim que eu tinha para falar das linhas. Então, só recapitulando, as estações não estão bem definidas, que faz muito calor. Eu acho que as linhas de origem vegetal são uma boa opção. Elas são mais acessíveis também, são mais disponíveis no mercado e elas são boas para esse tipo de clima. Se você mora num lugar que faz frio, vale a pena tentar testar alguma linha de origem animal, né? Ou até uma meia estação, acho que também dá pra testar ali uma linha merino para uma meia estação. Eu não tenho como falar com muita propriedade porque eu nunca usei essas linhas de origem animal, então vocês podem colocar aí no comentário se é possível sim usar uma linha animal para um clima mais quente, né? Então, uma coisa do acrílico é que ele não é muito bom para climas tão frios, então por isso que o pessoal acaba usando muito lã e tudo mais. Ele segura bem o calor, né? Ele tem essa questão térmica, mas ele não é muito resistente para se você vai num lugar muito frio usar só o acrílico, né? Então, por isso que eu acho que também é bom para nosso clima que não é tão frio assim.
E daí eu acho que é isso, assim, tentei ser o mais breve possível. Se você tiver alguma ponderação, algum comentário, algum fato, assim, diferente que você perceba dessas linhas, pode colocar aqui nos comentários, a gente vai conversando. E daí eu acho que é isso, assim, vamos ver, né? Eu quero muito testar, fazer alguma coisa com a lã e espero um dia poder viajar e comprar lã lá fora, né? Embora quando a gente converte também para o nosso dinheiro aqui pro real nunca vale muito a pena, né? Mas acho que ainda assim acaba às vezes saindo mais barato do que quando a gente compra a linha aqui mesmo, né? Mas é bom fortalecer também a produção nacional, o mercado local, quem tá produzindo, e também sempre se atentar aos benefícios e malefícios de cada tipo de linha, porque não é só porque é origem vegetal que é boa, porque passa por muitos processamentos químicos, às vezes esse vegetal é utilizado vários inseticidas, pesticidas para ele se manter, então tem várias coisas que todos têm em questão de sustentabilidade, né, prós e contras. E dos animais também tem a questão do bem-estar animal, de como esses animais são tratados, como é feita essa tosquia, né? Se tem estresse, se não tem estresse, né? E tudo mais. Então, são coisas que a gente sempre vai ter que ponderar, né? Quando a gente compra, mas o importante a gente é comprar com consciência, sabendo o material que a gente está comprando, da onde que ele vem, o que ele é de fato, né? Eu acho que isso é o mais importante que eu quero que esse vídeo passe de mensagem, assim, que assim, quando você olha, vê, é de algodão, é de lã, é de acrílico, o que é isso? Da onde que vem, né? Eu realmente sei o que é acrílico, porque muitas vezes o pessoal fala, comprei uma lã, mas não é lã, é acrílico, e você sabe por que a gente usa muito acrílico aqui, o que é o acrílico, de onde que ele vem. Então, eu acho que é importante saber essas coisas para fazer uma escolha consciente e também escolher de acordo com o interesse que você vai usar. Então, se é uma roupa de calor, que tipo de linha que você vai usar, para você conseguir ter um bom resultado e não acabar com uma peça que não vai ter muito uso porque você não escolheu uma linha adequada para o tipo de vestimenta que você queria fazer. Acho que é isso por hoje, gente. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Vamos comentando. Se você quer ver algum tema, falar alguma coisa, que eu mostre alguma coisa nos próximos vídeos, aí você também deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, sua curtida, tá bom? E nos vemos na próxima.